Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer um esboço de pregação temático. Eu vou te explicar passo a passo. Nós vamos tratar nesse vídeo tanto os conceitos do sermão temático, como na prática. Nós vamos elaborar junto um sermão temático, passo a passo, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é um sermão temático. Quando nós falamos de um sermão temático, nós precisamos lembrar que está relacionado a um tema. Especificamente, nós podemos dizer dessa forma: o que a Bíblia diz sobre este tema? Por exemplo, nós podemos fazer um esboço de pregação temático com o tema: o que a Bíblia diz sobre a vida cristã? O que a Bíblia diz sobre relacionamento com Deus? O que a Bíblia diz sobre casamento? Então, o esboço temático, ele está baseado num tema. Ele é um esboço bíblico, é um esboço que muitas pessoas têm preconceito sobre ele, porque acaba não focando em um único texto. Porém, nós vamos ver o motivo por que nós devemos usar esse sermão temático. Por que nós devemos usar esse tipo de sermão? Primeiro, porque ele é ideal para quem está começando a pregar. Uma pessoa que não tem tanto conhecimento bíblico pode facilmente elaborar um sermão temático, porque basta apenas focar sobre o que a Bíblia diz sobre este tema. Segundo lugar, a sua estrutura e a sua elaboração é simples. Ser simples não significa que nós vamos fazer de qualquer jeito. Muitas pessoas acreditam que basta jogar no Google versículos sobre determinado tema e um esboço de pregação ficará pronto. E isso é um erro. Todo esboço de pregação, nós precisamos falar exatamente aquilo que Deus deseja falar com o seu povo. Então nós não podemos simplesmente pegar um monte de versículos, lançar num esboço de pregação e dizer que Deus está dizendo. Então nós temos que tomar certos cuidados que nós vamos aprender neste vídeo. E em terceiro lugar, é pela utilização de referências bíblicas. Eu particularmente gosto muito das referências bíblicas porque ele nos remete à fidelidade às escrituras sagradas. Nós vamos dizer exatamente aquilo que a Bíblia diz. Então, o esboço de sermão temático, ele deve ser utilizado pelas suas referências bíblicas. Como então deve ser feita uma estrutura deste esboço de sermão temático? Todo esboço de pregação, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Este tipo de sermão deve ser elaborado com um raciocínio lógico. O nosso começo é a introdução, o meio é o desenvolvimento, é onde nós vamos falar sobre o tema, e o fim é a conclusão. Nós precisamos dizer, desde o começo até o fim desse esboço de pregação, nós vamos tratar exclusivamente sobre um tema. O que a Bíblia diz sobre um tema determinado. Tendo então esses conceitos, vamos para a prática, tá? Esse esboço de pregação, nós vamos tratar com o tema o amor de Deus. O texto aqui não é o texto base, ele é o texto inicial. Por que ele deve ser tratado como texto inicial? Porque é a partir dele que nós vamos elaborar todo o sermão. Porém, nós não iremos focar exclusivamente neste texto. Tendo o tema e tendo o texto inicial, nós precisamos fazer então a introdução, que é o momento que nós vamos despertar a atenção daqueles que estão nos ouvindo para a importância do tema que nós iremos abordar no esboço de pregação. Aqui nós podemos fazer perguntas como: por que devemos aprender sobre o amor de Deus? Por que nós devemos crer no amor de Deus por nós? Aqui é um ponto muito importante de toda a nossa mensagem. Se nós falharmos na introdução, dificilmente nós vamos conseguir entregar às pessoas aquilo que Deus deseja falar com elas. Terminada a introdução, nós vamos então para o desenvolvimento. Eu, particularmente, gosto muito da estrutura por tópicos, porque me ajuda a focar no tema que eu irei ministrar e também irá me ajudar a lembrar pontos muito importantes que eu não posso esquecer. O primeiro tópico desse sermão nós podemos tratar que o amor de Deus nos proveu salvação. E aqui, irmãos, como eu tinha dito, é muito importante nós focarmos em referências bíblicas. Aqui eu coloquei duas referências bíblicas para esse primeiro tópico. A primeira, João capítulo 3, versículo 16, que vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira
que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Romanos 5:8, que diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então, neste primeiro tópico, olhando sempre o tema da mensagem, que é o amor de Deus, eu coloquei 2 versículos referenciais, mostrando que o amor de Deus, ele proveu salvação para nós, ele proveu salvação para o mundo, ele proveu salvação para o perdido. O segundo tópico: o amor de Deus revela a sua misericórdia por nós. Nós vamos ver neste tópico e devemos elaborar este tópico, tentando mostrar àqueles que estão nos ouvindo que a misericórdia de Deus está baseada no seu amor. Deus perdoa os nossos pecados porque nos ama. Deus revela a sua salvação a nós porque nos ama, e este amor nos constrange, e este amor é tão grande que ele nos proveu a salvação, ele revelou a sua misericórdia quando nós éramos o seu inimigo. E o terceiro tópico, nós podemos ver que o amor de Deus é tão grande que ele nos torna filhos por adoção. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, vai dizer: vede quão grande amor Deus tem por nós, nos chamando de filhos. Então aqui nós vemos esses 3 tópicos, o tema central, o único tema, que é o amor de Deus. O amor de Deus que provê salvação, o amor de Deus que revela misericórdia, o amor de Deus que nos torna filho. Quando nós falamos de um sermão temático, nós precisamos ter um tema central, desde o primeiro momento até o final deste sermão. Aqui eu coloquei apenas esses 3 tópicos para mostrar como deve ser feito, mas não há uma limitação ou uma quantidade recomendável de tópicos para um esboço de pregação. Porém, nós devemos sempre respeitar a liturgia do culto, nós devemos respeitar os horários. Terminado então o desenvolvimento do esboço, nós vamos para a nossa conclusão, que é o momento que nós vamos chamar a atenção do povo para uma prática de vida. Nesta conclusão do esboço de pregação, nós podemos dizer: como é bom nós nos sentirmos amados por este Deus. Este amor é tão grande que nos constrange, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. E este amor que nos constrange nos mostra que nada pode nos separar deste amor, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 39. Então veja que desde a nossa introdução, como o nosso desenvolvimento, como a nossa conclusão, ela foi baseada em um único tema central. Então, o esboço de pregação temático nada mais é do que dizer aquilo que a Bíblia nos mostra sobre um único tema. E se você tem gostado de um conteúdo como este, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Nós temos novos vídeos todas as quartas e todos os sábados, às 20 horas da noite. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.